Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aí, rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô aqui de novo a pedido de muitos aí, com meu amigo Jorge, que tá chegando aí com a gente de novo para fazer mais um top 5. Fala galera, Jorge aqui da Board Game Box. Tô aqui mais uma vez com o Gabriel pra gente fazer um top 5 mais do que especial hoje. E vamos ver se a gente não faz isso daqui um quadro permanente do canal lá do Gabriel. Manda aí nos comentários se vocês querem isso ou não. Eu acho que essa foi uma das mecânicas mais pedidas que eu recebi, que foi o deck building, né? Top 5 deck buildings. Então vamos lá. Então, o Jorge, você quer falar um pouquinho sobre como é que funciona a mecânica? Vamos lá. O deck building é uma mecânica na qual você normalmente começa o jogo com um determinado número de cartas iguais entre os jogadores, cartas que fazem as mesmas ações para cada um dos jogadores, e durante a partida você vai comprando outras cartas, ou seja, você vai construindo o seu baralho de tal forma que ele te dê alguma vantagem no decorrer do jogo. O deck building ele tem uma história legal, acho que foi a última grande mecânica que foi desenvolvida. O Dominion, né, que trouxe. Isso, em 2008 já existia o Deck Builder, o Deck Builder é aquele que você constrói o seu deck e depois que você construir o seu deck você vai jogar. O Deck Building é o que você vai construindo o seu deck no decorrer da partida. Então o Dominion fez isso, pegou essa ideia do deck e de você ir construindo no decorrer da partida. Então em 2008 a gente está falando do surgimento dessa grande mecânica. Inclusive, Dominion é um jogo que eu sempre quis jogar e nunca joguei. Eu acho Dominion é bom. Ele é um jogo que envelheceu bem. Até hoje sai expansão dele. Tem muita expansão. Tem muita expansão. Aqui no Brasil veio só a caixa base e uma expansão grande que eu não vou lembrar o nome. A Conclave trouxe ambas. Eu não vou lembrar o nome. Vou colocar aí na edição. Fechado. Mas vieram só essas duas caixas aqui. Lá fora tem muita coisa. Eu sei que lá fora também. Inclusive teve duas edições do Domínio também. Teve a primeira. Foi a primeira que veio pro Brasil, né? Foi a segunda edição. A Conclave trouxe, inclusive, o kitzinho de conversão. Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos aí pro top 5. Eu quero fazer aqui uma menção honrosa que não entrou na lista porque talvez não seja... A mecânica de deck building não é tão presente, então é por isso que não entrou na lista, mas é um jogo muito bom, que é o Senhor dos Anéis Jornada na Terra-média, né? Perfeito. Então, talvez seja o que você falou, né? Talvez seja mais um deck builder do que um deck building, não sei. Mas também não é tão presente a mecânica, né, no jogo. Ele é um deck building, é engraçado, né? Ele é um deck building no decorrer da campanha. Isso, exatamente. Porque você começa com um baralho básico. E ele é diferente por jogador, porque cada jogador do Senhor dos Anéis tem uma função e o seu baralho básico é de acordo com essa função. Exatamente. E conforme você avança as aventuras, você vai ganhando pontos para comprar novas cartas. Mais ou menos igual o Arkham Horror, que você ganha pontos entre as aventuras para comprar novas cartas para a próxima. Só que no Senhor dos Anéis você tem as cartinhas que sujam o deck, né? Sim, de medo lá e tal. Exatamente. Além das cartas que sujam o deck, tem as cartas de... Como que ele chama? Título. Tem umas cartas, conforme você vai fazendo determinadas coisas nas aventuras, você vai ganhando cartas específicas. Eu acho que é título, mas eu posso estar enganado. Mas tem cartas específicas que vão entrando no seu deck. Então é o que você falou, é uma mecânica que está presente, mas só que não é a principal. Exatamente. Você muda pouco o seu deck, né, no decorrer do jogo. Um que é minha menção honrosa também, que entra nessa mesma categoria, que é um jogo que eu amo, só que o deck building tem um deck building presente, só que ele não é tão importante ao Concórdia. Concordo. Então, o Concórdia, você tem cartas básicas de ação, todo mundo começa com as mesmas cartas básicas de ação, e você vai comprando novas cartas, só que ele não é o deck, né? Exatamente, não é, porque o deck building, normalmente, você tem lá 5 cartas na sua mão, você baixa todas as cartas, elas te dão ponto ou ações, você faz todas as ações, compra novas cartas, descarta o que você não usou. Normalmente o deck building tem essa alma, né, essa essência. E o Concórdia não. O Concórdia você vai comprando novas cartas, você vai montando o seu deck, só que ele não tem tanto esse deck building presente. Então fica aí uma menção honrosa. Pra mim o Concórdia, só que não entrou na minha lista porque não é muito forte. Eu acho que isso eu acho que é a principal diferença de
deck building para um hand building. Sim. Então, o hand building você tira totalmente a aleatoriedade de você comprar, por exemplo, comprar 5 cartas no seu turno, jogar tudo, descartar, girar o deck, né? No hand building, tipo, food chain, né? Você vai lá, compra os trabalhadores, fica lá na sua mão e você pode usar tudo, né? Então, o hand building ele tira um pouco dessa aleatoriedade. Se eu pudesse colocar menção honrosa de hand building aqui, eu ia colocar um monte, né? Legal. Mas vamos pro top 5, então. Deck building. Vou começar então, hein? O meu top 5, eu vou falar igual o Jorge falou da última vez, é o primeiro jogo de um casal de artistas que veio pro Brasil aí pela Devir, é um jogo aí lá da Chess Games, de 1 a 4 jogadores, o jogo da Min e do Elwin. Feito, já sei qual é. Ruínas Perdidas de Arnak, cara. Esse jogo não podia deixar de estar no top 5, né? Legal. Esse jogo é muito bom. Basicamente, você é um explorador, né? E você tá aí pesquisando aí... pesquisando artefatos, conhecendo aí caminhos diferentes para você entrar nas ruínas perdidas de Arnak. É o primeiro jogo deles, né? Sim, é o primeiro jogo. Já chegaram com o pé na porta. O pé na porta. Esse jogo fez um sucesso estrondoso no Brasil e no mundo, né? Tanto que já tem 2 expansões, que a gente falou no outro vídeo. O deck build é uma mecânica bem presente no jogo, né? Eu acho que até mais presente do que a alocação de trabalhador, né? Então, é bem legal o esquema de deck building, porque tem cartas que você... É parecido com o Clank, né? Tem cartas que você resolve na hora, as de artefato, né? E tem as cartas que você compra e vai pro seu deck. É bem bacana mesmo, assim. É um jogo que eu gosto muito. Eu curto demais também. E apesar do Dune Imperium e do Ruínas Perdidas de Arnak estarem no meu top 5 de alocações de trabalhadores, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá no canal, termina de assistir esse daqui primeiro, depois corre lá no canal e assiste top 5 alocações de trabalhadores, ficou bem legal. Ficou muito massa, ficou muito legal. Então tem dois dos meus jogos do top 5 que tem bastante deck building, só que eles não entraram na minha lista do top. Não é porque estavam naquela lista que não estão nessa não, é porque realmente não fizeram corte não. O deck building tem outros que eu gosto mais. E eu acho que assim, uma coisa que eu quero comentar sobre Ruínas Perdidas de Arnak é que é um jogo muito bom pra quem tá começando a jogar essa mecânica de deck building agora. Sem dúvida. Né? Ele é muito simples de jogar. Então, assim, se você quer um jogo pra você... Quero experimentar deck building, mas não sei por onde começar, Ruínas Perdidas de Arnak é perfeito. Você aprende o jogo aí, em... papo de 15 minutos ali, a pessoa te explicando, você aprende, né? É um jogo muito simples. Acho que o único ponto negativo para quem tá começando, talvez eu não recomendasse tão fortemente para quem tá começando, é o setup do jogo, que é um pouco enrolado. Mas tirando isso, o jogo em si é muito fácil de aprender. O jogo é muito fácil. O problema é que ele tem muito componentezinho, né? Muita coisinha. Mas para jogar é muito simples. Eles entraram com o pé na porta mesmo, porque é um jogo que tá no rank 29 do BGG. Sim. Então, esse primeiro jogo dos caras, né? Com certeza. O Knizia tá até hoje tentando emplacar lá o... assim? E olha que ele já tem 700 jogos publicados. Não que ele seja ruim, muito pelo contrário. O cara tem jogos fantásticos. Sensacional. E inclusive vai estar na DOF esse ano aqui no Brasil. Exatamente. Vamos estar lá. Não, e eu já falei, se ele não vir com a gravatinha borboleta, eu peço meu dinheiro de volta. Não, se ele não vir, eu vou embora. Se ele não for com a gravata borboleta. Então, meu top 5 aí, Ruínas Perdidas de Arnak. O meu top 5 é um jogo que, pra britânico nenhum botar defeito, é um jogo cheio de magia, mas sem sedução. É o Harry Potter Hogwarts Battle. Nossa senhora. Esse jogo é bom demais. Eu adoro esse jogo, eu joguei ele muito por acaso. Esse é um jogo que eu importei bastante para várias pessoas e eu acabei cometendo um erro, veio uma cópia a mais, eu comprei uma cópia a mais, e como ficou perdido lá em casa, eu falei, agora o jeito é jogar, né? Tem que jogar, agora o jeito fazer o quê, né? E minha esposa diz até hoje que foi desculpa minha, mas não foi. Foi um erro honesto. Será que foi, André? Deixa aí nos comentários, hein? Eu quero saber. Depois edita essa parte, né? Tô brincando. Mas o Harry Potter, o Hogwarts Battle, a caixa base dele, ela tem os 7 filmes. Então saíram 2 expansões, a caixa base, e 2 expansões.
Na caixa base você tem 7 missões, como se cada missão fosse um filme. Então, e as partidas elas vão ficando cada vez mais longas. Então a primeira partida é 1 hora mais ou menos, depois 1h30, 2 horas. A última partida eu levei em torno de umas 3 horas, 2 horas e 40, 3 horas para fechá-la. E aí cada partida dela, cada jogador controla um mago do universo do Harry Potter. Então você pode controlar o Rony, a Hermione, o Harry Potter, a irmã do Harry Potter, que eu esqueci o nome dela. Eu não vou lembrar. Que casa com ele. Casa com o Rony, né? O spoiler, casa com o Harry. A irmã do Rony. Né? A irmã do Rony, eu não vou lembrar o nome dela. A irmã do Rony. Gina, sei lá. Não vou lembrar. Gina, isso Gina. aí. Acho que é isso mesmo. E aí cada um deles tem habilidades próprias, específicas. Você começa o jogo sempre com um baralho básico e no decorrer da partida você vai comprando novas cartas. Você sempre baixa todas as suas cartas, são 5 cartas que você tem na mão, como a maioria dos deck buildings, e aí você baixa todas elas e essas cartas elas te dão ação para você ou dar dano nos adversários ou para você comprar novas cartas. E ele funciona com sistemas parecidos com o do Arkham Horror. Então, cada uma das missões, você vai ter vilões específicos que você tem que derrotar. O manual fala para você embaralhar esses vilões e pôr numa ordem aleatória. Mas eu sempre gosto de fazer o setup colocando eles na ordem que eles aparecem nos filmes ou nos livros. Bem mais legal, Eu né? acho muito mais legal. Eu faço desse jeito. Nossa. Apesar do manual não falar assim, é assim que eu faço. Bem mais legal. E o jogo termina quando você derrota todos os vilões. Quando você mata o último vilão, termina aquela fase, aquela partida. E ele tem cartas de localização, que são como as cartas de história do Arkham Horror, que conforme vai entrando o token de perdição, ela vai se entrar agenda, muito, né? a agenda, isso, se entrar muito, avança. Então funciona da mesma forma, tem essas cartas de localização, que vão entrando os tokens dos comensais da morte, entra um por rodada, e cada uma delas indica o número de tokens que você precisa para avançar para o próximo. E se terminar as cartas de localização, você perde a partida. Se a vida de um dos jogadores zerar, você perde a partida. Se acabar o deck de cartas de compra, você perde a partida. E para você ganhar, você precisa derrotar os vilões. Muito temático, muito fácil de jogar, rápido, fácil de ensinar, fica bem bonito na mesa. A gente jogou ele em 5 pessoas uma vez e deu super certo. Nossa. Apesar do manual, ele é um jogo para de 2 a 4 jogadores, só que a gente acabou jogando em 5 e funcionou. Porque a modulação do jogo é de acordo de encontros que você tem, é de acordo com a fase de cada jogador. O jogador ele sempre compra uma carta de encontro e você resolve. Então, durante a partida, primeira coisa, você revela uma carta de artes negras, do Dark Arts, que é a carta de encontro, você resolve essa carta de encontro, você faz qualquer efeito de vilão que esteja ativo, depois você joga suas cartas, aí você faz os efeitos das suas cartas que você jogou, depois disso você compra 5 novas cartas, confere a localização para ver se avançou ou não, se tem o número de marcadores suficientes para avançar ou não, confere a vida dos vilões para ver se eles morreram ou não, e depois você repete tudo isso de novo. Então, como jogando em 2, então você abriria 2 cartas de encontro. Em 3 cartas de encontro. Em 4 cartas de encontro. Em 5. Então, a modulação do jogo ficou normal, não quebrou. A gente jogou e funcionou bem. O único problema é que não tem o 5º tabuleirinho, só que a gente improvisou e funcionou super bem. Esse jogo é da Kemi Mendel, a designer do jogo, e a Force Prison Creative é quem assina junto com ela o designer do jogo. Ele é distribuído nos Estados Unidos pela USAopoly e aqui no Brasil ele ainda não veio, infelizmente ainda não foi localizado para cá. Eu até fiquei assim com uma pontinha de esperança de que talvez chegasse alguma coisa, porque a Force Prison é a empresa que distribui
como que chama aquele joguinho do miojo? Me fugiu. Ramen Fury. O Ramen Fury. É eles que distribuem, é muito deles legal esse jogo. Esse joguinho é bem legal. E como a Galápagos trouxe esse joguinho, eu falei, opa, será que tá vindo mais coisa deles? Mas por enquanto ainda não tem nenhuma notícia se ele vem pra cá ou não. Vamos ficar na torcida. Vamos pra torcida. Eu vou deixar a embalagem do jogo do Ramen Fury. Que é muito bem legal. É muito divertido esse jogo, cara. Show de bola. Então esse é o meu top 5. Então, top 5 do Jorge. Como é que é o nome do jogo? Eu nunca. Harry Potter, Hogwarts Battle. Nunca ouvi falar desse jogo. É bom demais. Esse eu preciso jogar, né? Se vocês puderem, joguem. Recomendo demais. Hogwarts Battle. Hogwarts Battle. Então, o meu top 4 é um jogo que eu sou muito leigo na franquia. Mas esse jogo você não precisa saber nada para você virar fã do jogo, do jeito que o jogo transcorre, né? É um jogo aí da Direwolf, que a Galápagos trouxe para o Brasil, um jogo do Paul Dennen, que é já um entusiasta de deck building, né? Que fez o Clank também. É do Imperium, não tem... Eu tinha falado que ele não entrou no meu top 5 de alocação de trabalhador, porque eu não tinha jogado ele muito ainda. Joguei ele uma vez ou duas, né? Eu fui jogar... Ai, passou na moto. Não vai ficar ruim. Vamos dar uma cortada. Mas tem muito material agora. Tem muito material. Essa parte aqui é só produzindo material para os bastidores. Exatamente. É pro DVD de extra. É isso. Só quem apoia o canal que pode ver. É o grupo secreto no WhatsApp. Mandar lá depois. Tá certo. Então, um jogo aí que veio, que eu já falei que foi da Direwolf lá fora, a Galápagos trouxe pro Brasil. É um jogo de 1 a 4 jogadores. Eu não joguei o modo solo, mas o Jorge jogou e pode falar o jogo que é muito bom. É muito bom. Funciona super bem o modo solo dele. Inclusive, eu recomendo que vocês baixem o aplicativo da Direwolf mesmo. Eu acho que só tem em inglês, infelizmente. Eu não sei se tem em português o aplicativo. Mas ele é muito prático. Tem um deck, um baralhozinho que você vai usando pro jogo solo. O aplicativo, ele simula esse baralho. Então fica bem melhor você usar o aplicativo do que você ter que controlar as cartas. E eu acredito que se joga bem solo, joga bem 2, em 3. Eu joguei acho que só em 3, se eu não me engano. Mas joguei umas partidas no BGA também. No Board Game Arena. Então, cara, esse jogo é sensacional, Se você ainda não teve a oportunidade de jogar, jogue. Se você tá pensando, eu não conheço direito a série Duna, não tem problema nenhum. É um jogo assim que, vai te ganhar com certeza. A mecânica de deck building dele é muito boa. Tem uma política ali também, porque tem as batalhas lá, então você pode falar, amigão, deixa eu ganhar essa batalhazinha aqui, que na próxima deixa você ganhar. Então é muito legal, o deck building dele é muito bem feito, né? Muito bem feito, eu acho que... Não tem nem o que falar, cara. Duna Imperium não é à toa aí que tá no top 10 do BGG aí, então meu top 4, Duna Imperium. Eu não vou falar muito da história porque eu não sei. Então só falei da mecânica aqui só. É isso aí, Duna Imperium é bom demais. Se você gosta de alocação de trabalhadores ou de deck building, pode jogar que não tem erro. O meu top 4 é um jogo baseado no universo de Dungeons & Dragons. Inclusive, você vai ver que é meio que uma constante. Sua lista tá meio tendenciosa. A minha lista, ela é algo... Diz muito a respeito do quanto eu gosto de RPG, especificamente Dungeons & Dragons. É um jogo que veio pro Brasil. Eu acho, na verdade, é o único jogo da minha lista que veio pro Brasil. Os outros 4 jogos, infelizmente, ainda não vieram pro Brasil. E já tem um tempo que não é reprintado esse jogo. Não sei se vai ter, inclusive, reprintagem desse jogo, se alguém vai jogar mais cópias dele no mercado, porque eu acho que a empresa que distribui ele, eu nem sei se ela ainda está aberta. Bom, é o Tiranos da Umbra Eterna. Tiranos da Umbra Eterna é um jogo para 2 a 4 jogadores. Do Peter Lee e do Rodney Thompson. Foi lançado lá fora em 2016. Aqui no Brasil chegou pela Cronos Games em 2018, em outubro de 2018. Quem distribui lá fora é a Wizards of the Coast. Que foi dono do D&D, né? Dono do D&D, exatamente. Hoje a Wizard foi comprada pela Hasbro, então é tudo da Hasbro.
Mas eles continuam distribuindo lá fora. Ele veio na leva de vários jogos que eles lançaram. Lançaram Lords of Waterdeep, depois lançaram Tiranos. E ele tem um deck building muito forte com um controle diário. Então são duas mecânicas que eu gosto bastante, deck building e controle diário. Cada jogador tem é o chefe de uma casa draw, então o jogo se passa em Umbra Eterna, né, em Underdark. Inclusive esse nome eu gostei particularmente dessa tradução de Umbra Eterna, mas um monte de gente não gostou, deu uma discussão gigante na época. Em relação à tradução, queriam que deixasse Underdark, que não traduzissem. Eu particularmente gostei, achei bem legal Umbra Eterna. Acho legal também. Eu achei bem Em legal. inglês é Tyrants of Underdark. Tyrants of the Underdark. Uhum. E então você vai pegar sempre 2 baralhos de criaturas, cada um de 40 cartas, misturar esses baralhos. Na caixa base vem o baralho dos Drolls, dos dragões, dos elementares e dos demônios, e tem uma expansãozinha, que é tudo que saiu dele, inclusive a expansão saiu aqui também, saiu aqui no Brasil a expansão, que adiciona o baralho dos mortos-vivos e das aberrações. Então você vai pegar 2 desses baralhos, misturar qualquer um dos 2, não tem nenhuma restrição, e formar as 80 cartas do seu mercado. Cada jogador vai ter as suas cartas básicas da sua casa, e você vai comprar 5 cartas, jogar todas as cartas, aí você vai gastar pontos de ação para fazer 4 ações básicas. Você pode assassinar peças dos seus adversários, você pode posicionar peças suas. Você tem 2 tipos de peça no jogo. Você tem as peças de soldados, que são os escudinhos, e tem as peças de espião, que são umas miniaturazinhas. Os soldados, eles ocupam uns espaços específicos em cada região. Se você tem todos os espaços daquela região ocupado, você controla aquela região e ela passa a te dar pontos de vitória toda rodada. E os espiões servem para você fazer uma série de ações específicas de cartas e para você assassinar peças do seu adversário. Então você pode gastar os pontos para assassinar peças do adversário, posicionar peças suas, recrutar cartas, onde você comprar novas cartas, ou você retornar espiões inimigos para a caixa dele, né, devolver os espiões adversários. Depois disso, depois que você jogou todas as suas cartas, fez todas as ações, você vê se alguma carta sua foi promovida por círculo interior da sua casa, que são cartas que você vai deixando que vão te dando pontos de vitória no final da partida. Você ganha os pontos de vitória das áreas que você controla, descarta cartas que você eventualmente não tem usado, compra 5 novas cartas e repete isso novamente. Quando a última tropa de qualquer um dos jogadores da mesa for colocada, ou se o deck de mercado acabar, é feita a última rodada, e aí quem tem mais ponto ganha a partida. Então esse é o Tiranos de Umbra Eterna. Eu gosto demais desse jogo. Eu não sei se vocês já leram, mas se vocês não leram, eu recomendo muito a trilogia do Elfo Negro do R.R. Salvatore. O R.R. Salvatore, ele é um cara que escreveu muito nos anos 80, 90, 2000. Na verdade, até hoje ele escreve, mas os principais best-sellers dele, inclusive ele já teve acho que uns 10 livros na lista de best-sellers do New York Times. O principal, acho que o mais vendido é a trilogia do Elfo Negro. Eu não sei se ela saiu em português. A segunda trilogia, que na verdade é a primeira que ele escreveu, mas cronologicamente é a segunda, que conta a história do Drizzt Do'Urden, que é um elfo negro, porque os elfos negros normalmente eles são maus. E o Drizzt é um elfo negro bom, e ele foge da sociedade dos elfos negros e ele vai para Neverwinter. E em Neverwinter ele acaba formando um grupo de aventureiros, e tem histórias muito legais do Drizzt. Mas a trilogia do Elfo Negro é uma que eu recomendo para todo mundo, do Salvatore. Vale muito a pena ler. Novamente, você não precisa ter conhecimento nenhum da lore para você jogar o jogo, mas se você tiver, com certeza você vai curtir ainda mais. Vai curtir mais, né? Eu sou um cara também um pouco leigo em D&D. O que eu sei de D&D é por causa de Magic, quando a Wizards fez o crossover, né? Então, assim, eu sou meio leigo.
Mas eu não joguei Tiranos da Umbra Eterna ainda também, então vale a pena. Eu acho que é um jogo que eu tô muito curioso pra jogar, é um que tá na lista aí pra jogar faz tempo já. Então, top 4, né? Top 4 do Jorge, Tiranos da Umbra Eterna. Umbra Eterna ou Umbra Eterna? Umbra Eterna. Ah, acertei, então. Tiranos da Umbra Eterna. Isso aí. Top 3, medalha de bronze. O meu top 3, cara, é um jogo que é de um dos meus designers de board game favorito, que é o Alexander Pfister, né? É um cara aí que eu já fiz diversos vídeos falando de jogos dele aqui, unboxing, enfim, muita coisa. Tá chegando mais um, inclusive, que vai chegar aí daqui a pouco, já tô quase gravando, hein? Tô quase gravando. Que é a expansão do Eye of Sky, Druids, eu consegui achar ela, então vamos fazer o unboxing aí no canal. Meu, esse cara, ele é um gênio. É um jogo aí de coletar vaquinhas. É um jogo de criar gado. Criar gado. Você é um... Inclusive, os hermanos entraram nessa. Os hermanos entraram nessa agora. Então, se você ainda não viu, eu acabei de lançar um vídeo aí no canal do Great Western Trail Argentina, fazendo a comparação. Enfim, o meu top 3 é o GWT, Great Western Trail, o jogo base, cara. Esse jogo, pra mim, é sensacional, é fantástico o jogo. O deck building dele, eu acho que é bem leve, né? Assim, não é uma mecânica extremamente presente no jogo. Se você quiser, na verdade, você pode jogar o jogo inteiro sem comprar nenhuma vaca, né? Que você pode, né? Não deve. Não deve, mas dá pra jogar, né? Não é necessário, assim. Inclusive, eu já joguei partidas que um amigo meu jogou sem comprar vaca nenhuma. Comprou uma vez, assim, e ganhou o jogo. Então, assim, é uma mecânica leve no jogo, né? Talvez... É porque, assim, como eu acho que as cartas de vaca, elas não têm ação, né, pra você fazer, elas só te dão pontos e, enfim, é isso que a carta dá, ela te dá ponto. Então, não tem, não pesa muito no jogo, né, a mecânica principal mesmo é a do movimento ponto a ponto, que você vai andando no tabuleiro ali pra você melhorar a sua mão de cartas pra você entregar pras cidades depois, né. Então, GWT é isso, é um ciclo, você vai andando pelo mapa, construindo as construções, construir as construções é boa, né? Construindo os tiles no mapa, né? Quando você para num tile seu, você pode realizar ação, ou num tile neutro, né? Um tile de todo mundo ali. E quando você para num tile do amiguinho, você nunca vai querer parar no tile do amiguinho, né? Mas daí você pode fazer uma ação executiva, pelo menos, que é tipo ganhar $1, enfim, né? E o jogo é esse, você vai ficar nesse flow aí até chegar no final do jogo, que acontece quando a trilha ali de trabalhadores, ela vai para baixo, o marcador da trilha de trabalhadores passa do tabuleiro, né? Então no final aí, triga o final de jogo. E você curtiu mais o base ou o argentino? Cara, eu falei isso no vídeo, hein? Falei isso no vídeo. Não é que eu curti mais o base, mas eu prefiro o base. Entendi. Eu acho que os dois jogos são muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Então, o Argentina vai ter ali uma mudança na parte dos trabalhadores, que você vai ter um trabalhador a mais, você vai poder fazer ponto com o novo recurso, que é o trigo, né? Uma coisa dos navios. A dos navios também, a parte da entrega, que acho que é o que mais muda, né? Que ao invés de você entregar diretamente para a cidade, que acontece no GWT base, né? Você vai entregar primeiro pro navio, né? E aí você entregou no navio, quem entregar naquele navio, o navio zarpar, já era, né? Não entrega mais, e aí do navio vai para aquelas outras cidades na Europa, né? Então assim, eu prefiro o base, mas não é porque eu acho ele melhor, é só que eu acho que tem uma coisa que é importante, que ele tem uma expansão. Então se você quiser adicionar rejogabilidade, você pode, certo, né? E com relação à Argentina, eu acho que o base é mais fácil de introduzir novos jogadores. Saquei. Né? Eu acho que a Argentina tem a mecânica da carta de fadiga, então eu gosto muito disso, gostei muito dessa mecânica que eles adicionaram, que é a carta de fadiga, né? Legal. Que surge o deck agora e tal. Mas eu acho que tem mais detalhes, tem detalhes demais. Né? Então, assim, é um jogo sensacional também. Se você já jogou o base bastante e não tem o base, compra o Argentina. Legal. Porque aí você vai ter uma diferençazinha na hora de jogar, né? E tal. Já joguei bastante o base, compra o Argentina. Se você já tem o base, eu recomendo você comprar a expansão do base, que é a Rails to the North. Já fiz um unboxing aqui no canal também. Show. Então, meu... Pode falar. E tem mais um vindo, né? Tem mais um vindo, que Acho que o ano que vem deve chegar aí. Que é o Nova Zelândia, que aí você vai criar ovelhas. Exatamente, aí não vai ser vaquinhas. Esse eu tô curioso, cara. Eu espero muito que adicione outros recursos, tipo leite, né? Eu queria muito que o GWT adicionasse mais coisas, assim, adicionasse mais cor pro... O jogo já é muito bom.
Tanto que aí tá no top 15 do BGG. Sim. E o Alexander Pfister, cara, ele emplaca, né? Ele Sim. tem tanto jogo assim Também. no top 50, top 100, que manda bem. Ele manda bem demais, cara. Só um comentário, né? Não falei, mas o jogo lá fora é da Egert Spiel. Quem trouxe pra cá foi a Conclave na primeira edição. E na segunda edição foi a Galápagos, né? Tem 2 edições. Só um comparativo rápido, assim, de primeira e segunda edição. Não muda quase nada, né? O que vai mudar é a arte, né? Os componentes e tal. A segunda edição adiciona o modo solo, certo, né? E adiciona umas fichinhas que são as fichinhas de troca, que eu achei isso muito legal, que adicionaram na segunda edição. Que são fichas que você pode gastar a qualquer momento para comprar 2 cartas e descartar 2 cartas, né? Então é bem legal, assim, deixa o jogo mais dinâmico, mais fluido. Legal. Né? Visualmente eu gostei bem mais da segunda edição. Eu também, com certeza. Mas o conteúdo em si muda muito pouco. Muito pouco. Quase assim, nada. A arte muda que o Meeple também ele vem com o chapeuzinho. O chapeuzinho agora, é muito legal. Muito legal. O chapeuzinho muito legal. barato. Então é isso. Minha medalha de bronze aí, GWT. Eu acho que assim, o meu top 3, ele podia ser todo mundo top 1, mas eu tive que escolher quem vai ficar em terceiro. GWT eu gosto muito. É um dos meus top games assim da vida. Né? Não é só de deck build. Legal. Então meu top 3 de GWT. Vamos lá. Para minha terceira posição é mais um jogo do Paul Denham. O cara manda bem demais. Manda bem demais. É o Clank, mas não é o Clank. Não é o Clank. É o Clank Legacy. Tá. É o Clank Legacy, o Acquisitions Incorporated, o EC Inc. Inclusive, ele tem um pezinho no Dungeons and Dragons. Eu vou contar brevemente aqui a história para vocês. Talvez vocês não conheçam, mas teve um podcast em 2007 do pessoal que criou o PAX. O PAX é um encontro de RPG que acontece 6 vezes por ano, 5 vezes nos Estados Unidos, 1 vez na Austrália. E em 2008 eles foram convidados pela Wizard of the Coast para fazer uma série de lives, para fazer uma campanha nessas lives para divulgar o Dungeons and Dragons 4ª edição. Aí os caras criaram o Jerry Hawkins e o Mike Cranlick, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Esses dois, que são os donos do PAX, eles criaram a Acquisition Incorporated, que é um cenário, é um mundo deles, é uma estrutura deles dentro de Forgotten Realms, para eles jogarem a campanha deles. E essa PAX é uma junção, eles pegam um anfiteatro, imagina o Ouro Verde, o Teatro Marista. Pega um anfiteatro, lota esse anfiteatro de gente, e os caras ficam no palco jogando ao vivo. Então tem um teatro assistindo os caras jogando e isso é transmitido online. É muito, muito famoso o podcast, depois virou um canal no YouTube e ficou tão famoso que o Acquisition Incorporated foi lançado pela Wizard of the Coast como um livro de cenário para o Dungeons and Dragons 5ª edição em 2019. Bacana. Em 2019. E o Clank pegou o nome. Toda a história do Clank Legacy é baseado nesse cenário de Dungeons and Dragons, que é um cenário oficial de Forgotten. E os caras, eles têm uma veia cômica, tipo um Porta dos Fundos, assim. Então eles fazem coisas engraçadíssimas, tem uns personagens muito engraçados. A galera que joga com eles é uma galera que é muito do ramo, então é o pessoal que escreve para o Wizard of the Coast, é o pessoal que produz para eles, é o pessoal que está muito engajado nesse universo, os caras que decidem aí os rumos do Dungeons and Dragons do mundo, então boa parte deles estão na mesa da PAX. E o Acquisition Incorporated, então, vem daí e o Clank aproveitou. E é divertidíssimo. Só para vocês terem uma ideia, você tem uma firma, é basicamente uma firma que contrata aventureiros e você gerencia esses aventureiros. E durante o Clank Legacy, você é um desses grupos, uma dessas equipes da Acquisition Incorporated que é enviada para resolver determinadas situações do reino, do que está acontecendo, e você, então, tem toda a história, toda a aventura se desenrolando do Clank Legacy. É bom demais.
A partida do Clank Legacy é basicamente igual à do Clank normal. É isso que eu ia perguntar, se o jogo era parecido ou igual, a mecânica é a mesma. É basicamente a mesma, você começa com o deck inicial, você pode jogar com personagens específicos, ele vem umas caixinhas de expansão para o Clank Legacy, que você joga com decks com poderes variados. Então, se você tiver essas expansões, você consegue começar a partida cada um com o seu deck. Não é mais o mesmo deck compartilhado que todo mundo começa. Mas tem um mercado para você ir comprando as cartas. O objetivo é você pegar o tesouro. Então, o Clank ele é basicamente uma masmorra, né, uma dungeon, que você vai descer, pegar um tesouro e subir antes que o dragão mate todo mundo, antes que você perca a sua vida e seja eliminado. E aí quem sai com o determinado tesouro, no final todo mundo que saiu, você vai fazer a pontuação, quem tiver pego os tesouros mais valiosos, ganha aquela partida. A partida do Legacy é basicamente a mesma coisa, é óbvio que ela tem muito mais elementos, inclusive tem a narrativa, né? Tem a narrativa, a história é muito legal, tem vários outros elementos além do jogo base. O mais interessante é que ele não é um Legacy destrutivo, porque os Legacies têm basicamente dois tipos, né? Tem um Legacy destrutivo, você jogou, você rasga as coisas, marca, risca, e você não pode jogar mais e acabou. Aquela é a experiência que você teve. E tem um Legacy construtivo, que o Clank Legacy é desse tipo, o Charterstone é assim também, tem vários Legacies que são construtivos. E você vai jogar a campanha para você montar o seu tabuleiro. E aí depois o seu tabuleiro vai ser o único no mundo. Então você vai poder jogar, então eu tenho o Clank Legacy, e o Clank Legacy ele tem 2 tabuleiros. Então depois que você termina a campanha é como se você tivesse um Clank com 2 tabuleiros, os tabuleiros são maiores, são bem mais legais do que o tabuleiro do Clank básico, e você pode jogar ele como se fosse um Clank tradicional, quantas vezes você quiser, ele funciona super bem, inclusive você pode usar uma série de expansões do Clank nele, funciona... Funcionam as expansões do Clank? Sim, funciona super legal, ele integra com tudo, então tem essa grande vantagem. Depois que você jogou a campanha, você tem um jogo ali para você jogar, tem um Clank para você jogar sem problema nenhum. Então basicamente o Clank você vai comprar 5 cartas, jogar as cartas, tem carta que você se movimenta, tem carta que você te dá recurso para você comprar outras cartas, tem carta que faz barulho. Tem espadinha, botinha e mana, né? Exatamente. É as 3 aí. Espadinha você luta, exatamente. Botinha você anda e a mana você compra mais carta. Compra mais carta. Basicamente isso. E além da jogada tradicional, tem uma série de outros elementos do Legacy que isso aí só quem jogar que vai descobrir, mas vale muito a pena. Só um spoiler rápido, que não é spoiler nenhum, você pode, no Clank Legacy, sacrificar estagiários. Então você joga os estagiários pro dragão comer, fica tudo certo. Você pode ser chefe de uma empresa de verdade. Exatamente, então vale muito a pena. O humor do jogo é fantástico. Tem essa integração, quem curte Dungeons and Dragons, dá uma olhada. Tem muita referência de Dungeons and Dragons no Clank Legacy. Ele veio do Dungeons and Dragons, é um suplemento de Dungeons and Dragons, o Acquisition Incorporated. Então vale muito a pena, se você gosta de Clank, se você gosta de Dungeons and Dragons, se você gosta dos dois, melhor ainda. Experimenta, jogue, que vale a pena. Só para o pessoal que tá chegando agora, né, nesse universo assim, Jorge, dá uma pincelada, assim, o que seria um jogo Legacy, pro pessoal aí que tá chegando agora, né? O jogo Legacy é um jogo que você joga uma vez só. É basicamente isso. É uma campanha, né? Exatamente. Uma história, geralmente uma série de acontecimentos. E você joga uma vez só. Isso. Você tem ou elementos que você destrói, cartas que são rasgadas, ou elementos que você modifica, você escreve no tabuleiro, escreve nas cartas, cola adesivo. Então cada Legacy tem formatos diferentes para você modificar o jogo, mas é basicamente um jogo que você vai modificar os componentes dele de forma irreversível. E você, depois de terminar de jogar, ou você vai ter um tabuleiro pronto, montado para você jogar várias vezes, que é o caso do Legacy construtivo, ou você vai ter passado por aquela experiência e infelizmente não tem como rejogar novamente, a não ser que você compre uma segunda caixa. E o pessoal assim que tá começando a jogar pensa assim, cara, mas e aí, né? Você comprou um jogo pra jogar uma vez só, mas
assim, são as melhores experiências de board game que você vai ter. Não, e jogar uma vez só não é você pôr na mesa Isso, e jogar uma partida e acabou. Isso Não, que eu ia normalmente falar. são várias e várias partidas. Então, tem jogos Legacy que eu joguei mais vezes do que os jogos normais, do que alguns jogos normais que eu tenho na minha coleção. O Seafall, por exemplo, Seafall Legacy, ele tem... Inclusive, pessoal aí que tá jogando Seafall comigo, vamos voltar a jogar, por favor, que... Ó, ele tem uma média de umas 18 partidas. Eu acho que eu não joguei 18 partidas em nenhum dos jogos que eu tenho na coleção. Entendi. Não é possível, cara, porque é muita partida, entendeu? Então não é uma vez só, igual o jornal, que você bota uma vez só. É uma história, né? Você vai jogar várias e várias vezes, né? Mas... E o Legacy, como é uma campanha, é interessante você jogar sempre com a mesma galera. Então uma coisa que pode fazer é você juntar lá o seu grupo de amigos, 4, 5 pessoas, e racharem o jogo. Então fica super leve para cada um e vale muito a pena, vale muito a experiência. Eu já joguei diversos jogos Legacy e todos eles, sem exceção, foram muito bons. Eu sou meio novato para Legacy, mas eu joguei só o Seafall, né? Eu joguei o Gloomhaven também. Eu joguei o Pandemic. O Gloomhaven não é um jogo Legacy. Ele tem elementos Legacy. Exatamente. Sei, verdade. O que significa ter elementos Legacy? Você altera algumas coisas do jogo, mas via de regra você consegue rejogá-lo. Inclusive o Gloomhaven tem adesivo removível, né? Enfim, você pode... Algumas facilidades para você rejogar. Eu joguei o Pandemic temporada 1, temporada 2, temporada 0, o Charterstone, o Risk Legacy, o Clank Legacy, uns 20 Exit. Então, Exit é bom demais. E todos os Exit. O Exit é um que você joga, você põe na mesa uma vez só. Tem que destruir, né? E acabou. Mas vale muito a experiência. As experiências Legacy são sensacionais, cara. É muito legal a imersão, né? O Seafall você tinha que abrir os baús, né? Muito legal, cara. O Seafall é um que eu tenho ele, tá na nossa lista, a gente vai jogar. Só que a gente ainda não conseguiu encaixar na nossa agenda. E um que tá para chegar, esse eu vou fazer uns vídeos, vou mandar para vocês também, lá no canal da Board Game, no YouTube. Depois eu passo aqui pro canal do Gabriel também. Eu ia falar, se você não segue o canal do Board Game Box, também vai lá e se inscreve. E, enfim, tem muito vídeo legal lá para você ver. O Isla Nublar Legacy, que é o Parque dos Dinossauros Legacy da Funko Games. Eu amo os joguinhos da Funko Games. É impressionante. A Funko Games é uma subsidiária dos Funko, dos cabeçudinhos, dos Pop. E eles fazem os jogos fantásticos. O último jogo que eu recebi deles foi o ET. É baseado no filme de 82 do Spielberg, que é bem legal. E assim, todos os jogos, acho que o mais conhecido deles é o Pan Am, que é o jogo de aviãozinho. Já ouvi falar, mas assim... Que cada jogador controla rotas aéreas e você faz uma série de pontos, de localidades para você aumentar o ganho de recursos. Acho que esse é o mais famoso deles, mas eles têm muitos jogos e normalmente são jogos baseados ou em filmes ou na Disney. Ou no IP da Disney ou de filmes famosos. Então eles têm o Tubarão, tem do Parque dos Dinossauros, tem o ET, tem do De Volta para o Futuro, inclusive do De Volta para o Futuro eu acho fantástico esse jogo, é muito bom. Tem muita coisa legal. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso top 3. Eu esqueci de passar aqui, só por a referência, o Clank Legacy ele está na posição 24 do Board Game Geek, está na posição 563 da Ludopédia. O Tiranos está na posição 48 da Ludopédia e na posição 160 do Board Game Geek. E o Harry Potter, o Hogwarts Battle, está na posição... eu não anotei, eu não sei. Vou colocar na edição. Depois o Gabriel me salva na edição. Salva na edição. Eu não anotei. Então, não tem problema, aqui é isso aí mesmo, não tem problema. A outra eu não tem nenhum. Eu esqueci de colocar na edição do outro vídeo. Aproveita e põe agora na descrição aqui. Tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, vamos pro top 2. Vamos lá. O meu top 2... Medalha de Prata. Medalha de Prata é um jogo do Paul Denning. Um jogo da Direwolf que a Conclave trouxe pro Brasil. Um jogo de Dungeon Crawling, Deck Building. É Clank, pessoal.
Então, eu talvez não tenha colocado o Clank Legacy aqui na lista porque eu não joguei o Legacy, mas, cara, Clank normal já é assim... É bom demais. É bom demais, cara. O deck building, ele é um deck building mais puro, né? Porque tudo que você faz no jogo, você tem que fazer por meio das cartas. Sim. Então sempre você vai lá, compra 5 cartas, joga tudo, né? No Clank você tem que jogar tudo. Você é obrigado a jogar tudo, Sim. porque tem cartas que vão te fazer colocar os cubinhos, que são o barulho lá na sacola do dragão, e daí quando o dragão acorda, você mexe a sacola lá, tira os cubos e quem... Se for um cubo da sua cor, é um ponto de vida que você perdeu. Exatamente. Então, quanto mais barulho você faz, mais cubos você coloca na sacola e maior a chance do dragão te bater, né? Então, eu joguei Clank já com a maioria, com muitas expansões, tem vários mapas, né? Tem o mapa da múmia, o mapa da aranha, o mapa de mineração... Do gorila. Do gorila, é verdade. Tem, nossa, cara, tem um tabuleiro... Silk, alguma coisa. Eu acho que esse foi o único que eu não joguei. Golden Silk. Mas o do gorila é muito legal. Eu esqueci. Ape King, alguma coisa assim. Acho que é Ape King o nome da expansão, né? E o mapa, ele tem, assim, umas... tem coisas que você tem que mudar, assim, a direção pra onde você vai andar, porque o mapa, ele ele é normal, assim, mas tem uns lugares que você só pode ir em tal lugar e você pode pagar tantos recursos pra fazer a travessia, a outra travessia, né? É bem legal esse mapa aí. O mapa da aranha é bem legal também, tem teia de aranha, você tem que gastar espadinha pra... Né? O Clank no espaço é muito Clank bom. no espaço eu não joguei, mas dizem que é muito bom também. Muito bom. É muito legal. Muito bom. Tem algumas mecânicas novas bem legais. Então o Jorge já deixou aí bem explicadinho como é que funciona o Clank, já deu uma pincelada geral, mas basicamente é um dungeon crawler que você tem que entrar lá na toca do dragão, no jogo base, né? Roubar o maior número de tesouros dele possível e chispar antes que... exatamente. Antes do bicho acordar. Antes do bicho acordar. E no decorrer desse tempo você vai ter que ir tomando dano dele, né? Ele vai aí te batendo e tal. E eu acho que o endgame, ele triga quando a primeira pessoa sai. Eu não lembro como é que é. É isso, né? No primeiro sai, quando o primeiro sai, o timing. Pra... Isso, exatamente. E aí quem ficou lá embaixo, meu amigo, já era. Você perdeu, você não fez ponto nenhum se você ficou abaixo do nível. O tabuleiro, ele tem o castelo, tem a parte de fora, aí tem uma parte acima do solo, mas dentro da estrutura, e tem uma parte abaixo do solo. Se você ficou abaixo do solo, você morreu. Acabou, não conta ponto nenhum. Se você ficou acima, conta os seus pontos. Conta os pontos e se você saiu, tem o bônus. Exatamente. Então, cara, Clank é um jogo que a Conclave trouxe pro Brasil, mas que já faz um tempão que não vê reimpressão, né? Tá esgotado há alguns anos. É um jogo que ficou caro também por causa disso, é difícil de achar. Mas, meu, se você tem a oportunidade, tem algum amigo aí que tem, cara, joga, porque esse jogo é muito, muito bom. Tem muita carta, né? Muita variação de carta. Sim. As cartas, é legal porque a loja, assim, pode ser que venham monstros pra você derrotar, e aí você meio que compra com espada a carta, né? Aí você derrota o monstro, ganha a premiação. Pontos de vitória que ele te dá. Exatamente. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Recomendo fortemente. É o top 2, assim, merecidíssimo, assim, estourado. Sem dúvida. Clank é muito bom. Então, seguindo aqui no meu top 2, a gente vai continuar com Dungeons & Dragons. Né? É o jeito. Aqui, ó, eu vou falar pra vocês que eu dei uma roubada no meu top 2. Eu também. Eu vou explicar que eu também dei uma roubada. Porque é o seguinte. Tem 2 jogos, são praticamente o mesmo jogo. Eu gosto de ambos, muito, mas um deles eu gosto um pouquinho mais. Só que o jogo em si é praticamente mesma o mesmo, coisa, por isso com uma outra skin. Então, eu tô falando, um deles veio pro Brasil, inclusive, o outro não, o que eu mais gosto não veio. Eu tô falando do Dragonfire. O Dragonfire é um jogo de 2017 que ele reimplementa, não sei se reimplementa é a palavra certa, mas ele utiliza a estrutura base de mecânicas do Shadowrun Crossfire. O Shadowrun Crossfire é um jogo de 2014 que veio para o Brasil em 2018, se eu não me engano. Eu não cheguei a jogar, mas eu
Eu sei que ele veio pro Brasil, sim. Ele saiu lá fora pela Catalyst Game Lab e aqui no Brasil ele saiu pela... Ah, meu Deus, quem foi que trouxe ele pro Brasil? Não foi a Galápagos, né? Não. Foi uma editora que lança livro de RPG, que eles não lançam, acho que é o único tabuleiro que eles têm. Me fugiu o nome, mas depois o Gabriel coloca na edição, me salvando novamente. Eu não lembro o nome da editora que trouxe para o Brasil, mas ele saiu em português do Shadowrun Crossfire. E o Dragonfire, ele tem algumas implementações em relação ao Shadowrun. Então ele é um deck building puro, todos os jogadores começam com basicamente as mesmas cartas, só com uma diferença. Você tem, no Shadowrun, você tem 4 classes, no Dragonfire você também tem 4 classes, é o Clérigo, o Guerreiro, o Ladino e o Mago. Aí muda um pouquinho as cartas, né, de cada um. E aí tem subdivisões dessas classes, mas são basicamente, então o Guerreiro você pode ser ou um Guerreiro ou um Bárbaro. O Ladino você pode ser ou um Ladino ou um Bardo. O Clérigo você pode ser um Clérigo ou um Druida. E o Mago você pode ser um Mago ou um Feiticeiro. Então tem subdivisões, mas para efeitos de mecânica é a mesma coisa. São as cores das cartas que são importantes. E por que elas são importantes? Porque tem determinados encontros que você precisa dar danos específicos para você vencer aquele encontro. Então, para você matar um monstro, você precisa do dano vermelho, que é o dano do guerreiro. Para você matar um outro monstro, você precisa do dano azul, que é o dano do mago. E aí você tem, na sua estrutura de cartas iniciais, mais cartas daquele tipo. Então, cada um dos jogadores vão ter sempre um tipo principal e um tipo secundário. Então você vai ser um guerreiro com cartas de clérigo. Então você vai ter mais cartas de guerreiro, algumas cartas de clérigo. Ele recomenda, inclusive, que você, devido a isso, que você jogue sempre com no mínimo 2 personagens, para você ter cartas das 4 classes presentes em toda a partida. O Shadowrun Crossfire funciona assim, o Dragonfire funciona assim também. Você consegue jogar qualquer um deles solo, não muda absolutamente nada. A única diferença é que você vai ter que controlar 2 personagens. Exato. Se você jogar com um só, tem coisas que vão ser impossíveis de você resolver, então você sempre tem que ter no mínimo 2 personagens na mesa. Eu acho que a maioria desses jogos assim, tipo Arkham Horror Card Game, é impossível você jogar solo com um personagem só. É impossível. Eu também sempre controlo no mínimo 2. Não tem como, cara. Porque as cartas, tem cartas que você precisa muito e que às vezes não estão na sua classe. Com certeza. E o Dragonfire, diferente do Shadowrun Crossfire, todo mundo sempre está junto, sempre está na mesma localidade e você vai abrir sempre cartas de encontro dependendo do número de jogadores na mesa. Quando você resolve todas essas cartas de encontro, normalmente você passa por uma segunda etapa da aventura, que abre mais uma quantidade de cartas de encontro. Quando você resolve essas cartas, acaba a aventura. No Dragonfire, ele tem um deck de encontro, que ele vai ficando, conforme ele vai avançando, vai aumentando a dificuldade. E você tem que terminar esse deck de encontro para chegar no fim da partida. Tem que chegar com pelo menos um dos personagens vivos e eliminar todo o deck de encontro para você terminar a partida. E diferente do Shadowrun, no Dragonfire você tem cartas de localidade. Então a sua equipe pode ou não estar no mesmo local. Então você vai andando pelo tabuleiro, basicamente igual o Arkham Horror. Tem uma série de localidades, você vai andando pelo tabuleiro, então todo mundo pode estar junto na mesma localidade ou não. Se você estiver junto, todo mundo consegue se ajudar para ir derrotando os encontros que tem naquela localidade. Se você está sozinho, só as suas cartas podem contribuir para aqueles encontros. E ele tem uma série de mecânicas extras que aprimoram o Shadowrun Crossfire. Então, eu já amava o Shadowrun Crossfire, eu tenho ele na minha coleção, e o Dragonfire ficou ainda melhor. O único ponto negativo é que, infelizmente, não saiu no Brasil. E ele é um jogo com uma dependência linguística pesada. É bastante dependência linguística. Mas, tirando isso, um jogo fantástico. Ele se passa todo em Forgotten, todo na Costa da Espada. Saiu a caixa base dele e
6 expansões, se eu não me engano, foram 6 expansões de missão. Além de 2 expansões de tesouro e 2 expansões de personagens. Ele também é um jogo com elementos leves. Ele é um jogo que você vai evoluindo os seus personagens. Então ele vem com um catatal assim de adesivos, que aí você vai ganhando pontos. A progressão dele é bem lenta, você tem que jogar muito para você evoluir bem o seu personagem. E aí você vai guardando esses pontos de acordo com o desempenho que você teve em cada uma das aventuras e usando esses pontos para comprar esses adesivos. Tem uns espaços na sua ficha para você colar esses adesivos que vão deixando o seu personagem mais forte. Mas é muito bom, tem um sistema de campanha fantástico, as aventuras são muito legais, tem muita rejogabilidade, eu gosto demais. O Dragonfire é meu top 2, minha medalha de prata. Saiu pela Catalyst, ele está na posição 1646 pelo Board Game Geek e 1768 pela Ludopédia. Esse tá longe, os caras não gostaram do jogo. Esse só eu que gosto. Só você que gosta. Mas Shadowrun Crossfire, cara, é um jogo que eu ouvi falar bastante também, é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar também. Eu gosto demais. Bem legal. Dos dois. O Shadowrun Crossfire é o Dragonfire, que ele é inspirado em D&D, né? O Shadowrun Crossfire é outra coisa. O Shadowrun Crossfire é inspirado no Shadowrun, que é um RPG de cyberpunk. Ah, tá. Mas a mecânica é parecida, Sim. Né? Praticamente a mesma coisa. Ele pegou a estrutura do Shadowrun Crossfire, colocou essa skin do Dungeons & Dragons, acrescentou uma série de coisas, como os locais, as localidades não existem no Shadowrun, e além disso outras coisas como equipamentos, coisas que deixam o jogo bem mais legal. Mas a estrutura básica é a mesma. Então, medalha de prata do Jorge aí, Dragonfire, é um jogo que eu nunca joguei também, então não tenho nem muito o que comentar, mas, cara, o Jorge é cultura. Se você for ver os meus jogos aqui, tá todo rank 10, rank 15, é tudo jogo famosinho, entendeu? Então é isso aí. Top 1! Top 1, agora medalha de ouro, hein? Medalha de ouro minha é um jogo que já era esperado, eu acho que... Talvez eu tenha roubado um pouco no top 1, talvez, porque igual o Jorge falou, talvez esse jogo seja mais um deck builder do que um deck building, porque não tem aquela mecânica de você sempre comprar 5 cartas, né, descartar, fazer todas as ações e tal. Mas não podia deixar de estar aqui porque, querendo ou não, é um deck building. Você vai comprar cartas novas no final de toda campanha, no final de todo o cenário, vai adicionar no seu deck, vai tirar cartas que não te agrada. Enfim, é um deck building. A mecânica não é exatamente a mesma ali do que o Clank, o GWT, até porque é um jogo narrativo, né? Tô falando de Arkham Horror Card Game. Arkham Horror Card Game. Olha o canal onde você tá. Exatamente. Você acha que não vai... Inclusive depois, se vocês quiserem, tá? Depois aí vai depender de vocês, coloca aqui no comentário. A gente pode fazer um top 5 dos card games. E aí a gente fala do Arkham Horror mais um pouco. A gente quase não falou de Arkham Horror nesse top 5 já de deck building, né? Toda hora, o Arkham Horror não sei o que, Arkham Horror não sei o que. Então não podia deixar, cara, não podia deixar de estar aqui. Top 1 Arkham Horror Card Game. Você pode falar o que quiser, vai lá no BGG e vê se não tem deck building na descrição dele. Com certeza. Tem tá deck lá. building, cara. Tá lá. Então vai estar aqui sim. Arkham Horror Card Game é um jogo do Nate French e do Matthew J. Newman. O Nate French, não sei se foi o Nate French, ele fez também o Senhor dos Anéis Card Game, né? Ambos foram lançados aí pela Fantasy Flight. Eu acho que ele fez o Fallout, também que é da Fantasy Flight. Fez o Senhor dos Anéis Jornada na Terra-média. Enfim, o cara é muito bom. Aqui no Brasil, ele foi lançado aqui no Brasil oficialmente só na segunda caixa, né? Só. A primeira caixa... A primeira edição não veio. A primeira edição do Arkham Horror Card Game não veio pro Brasil. Inclusive todas as expansões também não vieram, só veio a partir da segunda, né? As segundas edições. Ele é 100% compatível, tá? Pra quem tem coisas da primeira. A diferença é que vai ficar uma parte em inglês, outra parte em português, mas o fundo das cartas é o mesmo. É a mesma coisa, Só uma coisa que mudou é que a primeira caixa, a primeira edição, você tinha que comprar 2 caixas se você quisesse jogar com 3 ou mais pessoas. 3 caixas. 3 caixas? Pra você ter tudo
Para você ter tudo que vem na caixa base hoje, você precisava comprar 3 caixas. Nossa, eu achei que era 2. Não, com 2 você consegue jogar em 3 pessoas. Você consegue jogar em 4 pessoas, com 2. Mas para ter o mesmo número de cartas, você precisa ter 3 cartas. Mas eles adicionaram cartas novas também, Sim, que só vem na segunda edição. Então, assim, sim, se você tá vendo esse vídeo, com certeza você tá vendo esse vídeo hoje ou mais pra frente, né? Não vale a pena comprar a primeira edição hoje, né? Eu acho que não tem porquê, não tem motivo. Até porque ela é até mais difícil de achar do mais que... difícil e mais cara. exatamente. Porque se você for somar, qual que é a principal diferença da primeira edição para a segunda edição? É comercial. Então a primeira edição eles lançavam uma caixinha um pouco maior e lançavam uma série de blisters. Então, por blister, exemplo, pra quem não sabe, é um pacotinho. Pega um blister ali. Ó, blister, pra quem não sabe, ó, é esse pacotinho aqui, ó, que, né, aqui, por exemplo, esse aqui é um pacote de cenário do Senhor dos Anéis Card Game. Né? Exatamente. Então aqui vem um cenário, algumas cartas que você vai poder usar pra personalizar o seu deck, enfim, né, eram assim. Isso. E aí agora, eles fizeram um formato diferente, na qual cada campanha, cada uma das waves, você tem uma caixa com os investigadores e uma caixa com a campanha, com todas as aventuras. Então você pega, por exemplo, o Dunwich são 8 aventuras. 8 cenários. Então você tem uma caixa que vem esses 8 cenários. Na primeira edição, você teria que comprar 8 caixinhas dessa. Então, para você comprar essas caixinhas separadas, fica muito mais caro do que você comprar essa caixa muito grande. Mais difícil também. Muito mais difícil. Nossa senhora. Então não tem porquê você correr atrás das coisas da primeira edição. Pode comprar tudo da segunda. Inclusive, eles estão relançando todos os cenários. Na ordem. Na ordem. Só teve uma que não teve antigamente, não teve na primeira edição, que foi a do Limiar da Terra. Ela é exclusiva da segunda edição. É sensacional. Eu tô jogando agora. O Limiar da Terra, eu acho que das 3 primeiras, eu não joguei o... Era Esquecida, que é esse último que chegou. Eu também não. Mas o Limiar da Terra é o que eu mais gostei. Do Dunwich, do Limiar da Terra e o Carcosa. O Limiar da Terra foi o que eu mais gostei. É muito legal. Eu tô no último cenário. É muito legal. Cara, é sensacional. O esquema de você selecionar as pessoas que vão na sua expedição e ver quem você sacrifica, quem você não sacrifica. Legal. É muito legal. Não vamos dar spoiler mais, mas assim, o Limiar da Terra é muito bom. Eu achei a campanha do Dunwich, só um parênteses aqui, né? Eu achei ela muito, muito difícil, assim, mais difícil do que era pra ser. Né? A gente jogou aí, pra quem tá assistindo aí, pô, a gente tomou, assim, mas foi cabuloso, assim, a bola de neve que vira Dunwich, assim, né? Você chegou a ganhar ou... Não. Nossa senhora, cara, é muito difícil. E eu vi na internet também que o pessoal tava, assim, é uma campanha que o pessoal acha que meio... menos divertida que as outras, justamente porque ela é muito punitiva. Exatamente. É muito, muito punitiva. Eu também achei isso. A XP, cara, XP é um exemplo, né? Aproveitando pra falar da XP, como é que você consegue cartas pro seu deck? Você vai ganhando XP, então se você matou determinado inimigo, se você escolheu determinada ação, se você abriu determinada porta, o cenário vai falar, se você fez isso, você ganhou tanto XP. Né? XP é experiência, não é investimento não. Então, uma coisa que eu senti também em Dunwich é que você ganha muito pouca XP, né? Pô, Limiar da Terra ganhou bem mais, né? Então, dificulta muito, assim, o progresso, dificulta você montar o seu deck, assim, mas é muito legal. É um jogo que, assim... Sem dúvida, é fantástico. Você perde, assim, você chora rindo. Sim. É muito imersivo. É muito imersivo. E a forma como as aventuras se linkam, como a campanha se linka, é muito, muito inteligente. É muito bom. Feito. Assim, pra quem não sabe, né, o universo de Arkham Horror, a franquia Arkham Files, né, tem diversos jogos. Tem Mansions of Madness, cada um com o seu diferencial ali, né? O Mansions of Madness já é um jogo assim mais parrudo. É um dungeon crawl, com um aplicativo. Tem o Eldritch Horror, isso que eu ia falar, tem o Arkham Horror Card Game. O Arkham Horror Board Game também. Board Game. O Elder Sign. Sign. Então assim, tem uma paulada de jogo e cada jogo tem umas 20 e poucas expansões. Então, sim, é coisa pra caramba. É muita coisa, mas eu gosto muito da franquia Arkham Files porque eu gosto muito do Lovecraft. Sim. Que cara, se você aí não conhece e tal, pô, vale a pena, assim, ler os livros. É um cara meio controverso, né, que... Não pesquisa a vida do cara, não. Leia a obra dele. E obra pela história mesmo. Sim, os contos são bem legais, tem contos bem curtinhos, então tem uns contos de 20, 40 páginas, é bem fácil de ler.
e você vai ter a série da HBO, eu acho muito boa, mas foi descontinuada. Eu não vi nada só da teve série. A primeira temporada, não vai ter mais. Não sei por que Cargas d'Água, eu achei fantástica a série. Mas... É que assim, eu acho que agrada... É difícil, né, esse tipo de tema, assim, é difícil agradar, né? Sim. Assim, eu acho que isso é interessante falar até. Esse tema, assim, de Arkham Horror, Elder Joy, é pra poucos. Sim. Né? É pra poucos, não é todo mundo que vai se agradar, porque, assim, é realmente bem imersivo, né? Você sente muito, né? Você sente muito. É esse horror cósmico que, assim, a humanidade... Eu acho muito legal. Que a humanidade não consegue compreender, né? Esse horror mais, assim... Parece até um negócio, assim, que não é lógico, né? Assim, a realidade colapsa e tal. É muito legal, Então, no Arkham Horror Card Game, só pra situar vocês aí, você faz o papel de um investigador de Arkham, né? Que é uma cidade aí da Nova Inglaterra. Eu não sei se existe verdade. Não existe verdade, é fictícia. E você aí você foi chamado aí pra... Ou foi chamado, ou você quer mesmo, né, por si só, investigar aí os mistérios do mitos, que são aí os anciões, enfim, são criaturas que influenciam na realidade de forma ruim, né? Que se passar pra nossa realidade ia acabar tudo, ia colapsar tudo. Mas Arkham Horror Card Game é um jogão, não é à toa aí que tá no rank 27 do BGG. Sim. E de jogos customizáveis, ele tá em primeiro lugar do BGG. Sim. Então, definitivamente é um jogo muito customizável, porque assim... Esse ranking, isso é uma coisa um pouco confusa do ranking do Board Game Geek para quem tá começando. O que tá na posição 27 é a primeira edição. É isso que eu ia falar. Mas é porque a segunda edição ainda é muito recente, ainda não tem muitos votos. Mas considera que a primeira e a segunda edição é a mesma coisa. Só que se você for pesquisar no Board Game Geek, você vai achar a primeira e a segunda tá bem pra trás, Mas é porque é recente, né? Não teve muito voto ainda e tal. Mas enfim, jogos customizáveis tá em top 1, isso é muito verdade, né? Porque nem jogar dado a gente joga com a bolsinha do caos, então o jogo ele muda toda hora as probabilidades de você acertar ou errar, né? Isso é mudar toda hora. Não é um RPG clássico que você joga lá o D20, se sair 20, né? Então as probabilidades vão mudando toda hora, né? O seu deck vai mudando toda hora, cada cenário você ganha ali a sua XP para você poder trocar cartas. O jogo também tem classes, né? Tem a classe Buscador, Sobrevivente, Místico, Guardião e Rogue, que é Ladino, né? Então, já fiz muito vídeo de Arkham Horror aqui também. Acho que a minha combinação favorita é jogar com o policial e com a menina de humor. O Roland e a Wendy. Exatamente. O Roland e a Wendy eu acho que é a melhor combinação. Que são dois investigadores da caixa base. A caixa base eu acho que só aquele verde que eu não gosto. Que é ruim, ele é meio... É os Kids. Os outros 4 são muito bons. Muito bom mesmo. Eu joguei com a Agnes, que é a Mística, e da caixa base eu joguei com ela. Mas o meu amigo jogou com a Daisy, que é a bibliotecária, é muito legal. Os investigadores da caixa base já me perguntaram num comentário aqui, eu preciso comprar as expansões de investigador, posso comprar só as de campanha? Até pode, você vai conseguir jogar, né, com as cartas, só que é pouca carta para você personalizar, né? Basicamente o que eu falo para todo mundo é o seguinte: as caixas de campanha vão te dar conteúdo para você ter rejogabilidade. Então porque a caixa base vem só com 3 missões. Exatamente. Então as campanhas vão ter muito mais missões para você jogar. Só que as caixas de investigador te dão toda a estrutura para você montar os seus decks. Só com o conteúdo da caixa base para você montar os seus decks é pouca coisa. Você vai jogar sempre com aquela mesma estratégia batida. Então as caixas de investigador, elas te permitem criar muito mais experiências em relação à customização dos seus decks, ao que você é capaz de fazer nas campanhas em relação à caixa base. Então essa é a principal diferença. Se você quer focar na experiência de construir o deck, você é um jogador de Magic inveterado, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! E você curte essa parte de construir o seu deck. As caixas de investigador são para você. Eu quero só a experiência da história, a experiência narrativa, a experiência imersiva. Então as caixas de campanha são para você. Eu quero aproveitar tudo que esse universo tem para me oferecer. Então compra as duas e aí você tá no Nirvana. Eu acho que assim, você não precisa comprar tudo de uma vez, vai comprando aos poucos.
joga a versão da caixa base, pô, gostei muito. Compra a primeira caixa de campanha e a primeira caixa de investigador. Pô, você já vai ter um conteúdaço pra você jogar. Né? Então, e as expansões, você não precisa, por exemplo, Legado de Dunwich, né? Você não precisa jogar com os investigadores de Dunwich nela, você pode jogar com qualquer outro, né? De qualquer outra missão. Você pode misturar as cartas, enfim, né? Sem dúvida. Uma coisa que eu recomendo muito também, isso é outro problema que as pessoas normalmente reclamam comigo e me perguntam. Na hora de você guardar essas caixas, porque é muita carta. É muita carta. Então, o que eu recomendo é que você separe em Ziploc as cartas de encontro. Vai ter baralhinhos de encontro com entre 5 e 12 cartas cada baralhinho de encontro. É bastante Ziploc, mas separa um em cada um, porque na hora de você construir os decks de encontro para cada uma das missões, fica uma bagunça, ele vai pedir para você falar, ele fala, ó, pega esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo, esse símbolo. Se você tem tudo organizado ali na ordem por caixa, fica muito tranquilo para você montar. Agora, se você guarda tudo junto ali, sem nenhuma separação, para você achar isso depois, você vai passar 2 horas caçando carta para montar. Então, vale a pena ter esse trabalhinho inicial para você deixar tudo bem organizado. Facilita demais. Uma informação aqui importante, eu comprei todas as expansões de investigador que tem no Brasil, né? Eu tenho todas. Cabe todas eslivadas em uma caixa daquela base. Sim. Cabem todas eslivadas. Então, até separadinho por classe, assim, você pode separar, coloca alguma coisa pra separar. Então, assim, por mais que seja bastante carta, até agora, até a Era Esquecida, cabem todas. Ó, eu tenho tudo que saiu aqui no Brasil. Eu tenho 3 caixas agora por causa do Era Esquecida. Mas até o Era Esquecida, eu guardava tudo na caixa base e em uma das caixas, qualquer um, tamanho exatamente igual. Então, eu não acho que tá o limiar da Terra. Mas são 2 caixas. Em 2 caixas dá pra guardar tudo. Dá pra guardar tudo. Eu também guardo em 2 caixas. E o insert é bem, assim, não só o insert, mas é bem legal, né? Sim. Justo, ele é funcional. É funcional, tem até um espacinho, assim, pra você guardar token. Exatamente, você não passa raiva com esse insert, não. Então, meu top 1 aí, rapaziada. Arkham Horror Card Game, não podia faltar na lista aqui. Arkham Horror, Arkham Files, na verdade, é uma das minhas franquias favoritas de board game. Então, não podia faltar o Arkham Horror Card Game, que é o principal deck building da franquia. E eu acho que é o melhor jogo da franquia, sinceramente. Acho o melhor jogo da franquia. O que eu mais gosto é o Mansion, mas eu acho que o Arkham Card Game simula muito bem a experiência do Mansion. Porque apesar dele ser um jogo de carta, você tem as localidades em todos os cenários e você vai andando por essas localidades. Então ele é um card game com um pezinho ali de Dungeon Crawler. Tem um pezinho de Dungeon Crawler. Mas é tudo carta. É tudo carta. Não tem tabuleiro, não tem nada. E se você quiser saber mais de card game, deixa aí nos comentários pra ver se a gente não faz, no anime, faz um top 5 de card games. Ixi, tem muita coisa com esse mecânica é polêmico, legal, hein? Esse é polêmico nada, a minha lista é imbatível. Vai por mim. Se você tá confuso, depois a gente deixa, se vocês quiserem. Né? Deixa aí nos comentários, hein? Deixa aí nos comentários. Vou aproveitar e fazer um merchan, rapidão. Se você gostar desse vídeo, se você tá gostando até agora, tira 2 segundos aí pra deixar o like e deixar a inscrição, porque ajuda tanto, pô. Então, 2 segundos, já deixa o like, já aproveita e se inscreve, é o botão do lado ali, você não vai gastar 1 segundo aí da tua vida, pô. Não é? Exatamente. Deixa com certeza. Então, se você tá gostando até agora, deixa o like, deixa a inscrição, deixa o comentário também se você quer ver mais, né? Então é isso aí, vamos prosseguir pro top 1 do Jorge agora, hein? Então, minha medalha de ouro, top 1, o jogo, acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, acho que é o que eu mais devo ter partidas jogadas. Joguei muito esse jogo, tenho ele há muito tempo, tem muita coisa dele, muita coisa. É uma franquia que eu gosto mais ainda do que de Dungeons and Dragons. Nossa senhora! É um jogo da Marvel. É o Marvel Legendary. Marvel Legendary. E aqui eu vou me permitir dar uma outra roubadinha. Não pode roubar, eu roubei. Porque o Legendary é uma franquia tão boa. E a história dos caras é impressionante. A Legendary é da Upper Deck. A Upper Deck é uma empresa americana que quem coleciona carta, card, deve conhecer de longa data. Eles faziam cartões colecionáveis de beisebol, de futebol americano, de hóquei, e eles são especialistas nisso.
eles continuam fazendo até hoje. Tem coisas, tem cartões lendários deles que custam muita grana. E eles conseguiram essas várias licenças e fizeram o Legendary. É um designer que a Upper Deck contratou, o Devin Lowe, que fez a estrutura básica do Legendary. O primeiro que saiu foi o da Marvel, depois saiu do Alien, depois saiu do Predador, da Firefly, da Buffy, do Big Trouble in Little China, como que chama o filme? Caçadores do Bairro Chinês. Você lembra desse filme dos anos 80? Eu não vou lembrar o nome do ator. Mas acho que é Aventuras no Bairro Chinês, Aventuras no Bairro Proibido. Eu lembro. Alguma coisa assim. Esse filme passava um monte na tela quente, sei lá se era isso. Na Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, isso aí. Sessão da Tarde. Cara, eu lembro desse Big filme. Trouble in Little China, eu não lembro o nome em português. Aí saiu o meu favorito de todos, depois da Marvel, óbvio, o meu favorito de todos é da Marvel, mas o segundo que eu mais gostei é do James Bond. O Legendary do James Bond é bom demais. Nossa, eu gosto muito de 007. Eu curto pra caramba. Então, voltando aqui pro Marvel Legendary, ele saiu em 2012, a Upper Deck que distribui, infelizmente ele nunca veio pro Brasil. A dependência linguística dele não é tão alta, então se você tiver um inglês intermediário, você consegue jogar bem ele. É um jogo para 1 a 5 jogadores. Ele tem um sistema semi-cooperativo, mas eu só jogo ele totalmente cooperativo. Eu ignoro totalmente a parte da competição. Eu acho que é um formato meio descasado com o propósito do jogo. Inclusive, nas expansões mais novas, eles dão meio que uma ignorada nessa parte do competitivo, porque basicamente cada jogador, ao eliminar um vilão, ao eliminar um capanga, um super vilão, ele pega a carta dele, essa carta vale uma quantidade de pontos e no final da partida você soma esses pontos, quem tiver mais pontos ganha a partida. Eu acho isso uma imbecilidade, acho que não tem propósito nenhum no jogo. Tem muito jogo que é assim também, né? Sim. Que, eles colocam ali um esquema que é pra ser competitivo, mas o jogo é muito melhor que o Fallout é um exemplo. Com certeza. Em 2012 você ainda tinha e tem outra coisa. Além de você ter esse mindset do competitivo, você tem uma empresa que não era uma empresa de jogos de tabuleiro. Então tinha muito essa questão de tem que ter essa competição para isso ser vendável, para que comercialmente seja aceito. Bem marketing, né? Bem um negócio bem financeiro. Mas você não assim, só perde, ao meu ver, porque o legal do jogo é justamente a integração de todo mundo na mesa para tentar derrotar aquela situação. Então o Marvel Legendary, como qualquer um dos jogos da série Legendary, você vai criar cenários para você jogar. Então você vai escolher uma carta que é a carta do cenário, que vai estar descrito o que está acontecendo e qual o seu objetivo. Você vai escolher um super vilão para você jogar naquele cenário. Esse super vilão, normalmente, você vai ter a carta do super vilão de referência e 4 cartas de encontro. Então, o fim de jogo acontece quando você derrota o super vilão 4 vezes. E cada uma das vezes que você derrota o super vilão, você pega uma carta aleatória. E essa carta aleatória é uma carta que vai fazer algo normalmente ruim para os jogadores. E que deixa mais difícil, né? Ou deixar mais difícil, ou acontece algo ruim imediatamente. Às vezes tem algum bônus, mas eventualmente você tem situações que pioram a partida em vez de melhorar. O normal é você piorar a partida. Então você pode jogar nesse formato, que tem derrota 4 vezes o super vilão, ganha, ou você pode fazer que a carta do super vilão básica é uma das vidas, então você tem que derrotar ele 5 vezes para deixar o jogo mais desafiador. Você pode fazer nesse formato. Ele é um deck building puro, então você, na hora de construir o seu deck, você vai construir no começo da partida o deck de encontro, o deck do vilão e o deck dos heróis, o deck dos jogadores. No deck dos jogadores você vai escolher 5 personagens e você vai colocar nesse deck.
O mesmo deck pra todo mundo? É o mesmo deck para todo mundo, o mesmo pool para todo mundo. E cada um dos decks de personagem vem com 14 cartas, então você escolhe lá aquela equipe, coloca aquelas cartas, são o deck que você vai comprar as cartas. Além disso, você começa o jogo com cartas de agentes da SHIELD, que, se eu não me engano, são 4 cartas que te dão dano e 6 cartas que dão dinheiro. As cartas de dinheiro você usa para comprar outras cartas, as cartas de dano você usa para matar ou os minions, ou os capangas, ou para bater nos vilões, nos super vilões. E você vai comprando cartas melhores, as cartas iniciais são basicamente para você conseguir comprar as cartas realmente boas, que realmente vão combar. E aí você compra 5 cartas, obrigatoriamente descarta 5 cartas toda rodada, independente de você usar ou não, compra mais 5. Ele é um deck building puro e muito temático, porque você tem uma variedade tão grande. Na caixa base já vem muita coisa, mas se você tiver várias expansões, você consegue reconstruir uma série de arcos de história. Você pega lá os principais arcos. Eu fiz uns vídeos pro canal uma vez com o arco do Guerra Civil. Nossa, que massa! Então tinha as cartas de encontro, as cartas de cenário e os vilões que cada um ia jogando no Guerra Civil. Então te permite bem fazer... personalizável, né? Com certeza, te permite fazer muita coisa. Se você curte Marvel, se você curte os principais arcos aí dos anos 80, 90, 2000, você com certeza vai curtir demais o Legendary. Dá pra você jogar solo de forma muito simples, inclusive a maioria das minhas partidas é solo nesse jogo. É um jogo que a Andressa não gosta tanto de jogar comigo, então eu acabo jogando mais solo. E ele te dá uma possibilidade gigantesca de você criar equipes específicas, personalizar equipes, personalizar cenários. Tem muito conteúdo para ele. Não é um jogo tão caro, então você consegue... A caixa base costuma ser um pouco mais cara, mas depois normal. As expansões você consegue trazer com um valor bem acessível. Eu devo ter umas 20, 25 expansões. Eu tenho muitas expansões, tem muita coisa do Legendary. E eu amo esse jogo, jogo demais, gosto muito. Ele tá perdendo um pouco a posição pro Marvel Champions. Eu até ia falar, quando você falou Marvel, eu achei que o seu top 1 ia ser Marvel Champions. É que o Champions não é deck building. É deck builder. É deck builder, isso aí. Mas com certeza... Por isso que eu falei que eu roubei. No Arkham Horror eu roubei, mas... Mas com certeza, ou não, quem sabe, pode ser, talvez, há de se ver num futuro não muito distante, se o Marvel Champions aparece numa lista de top 5 de card games. Né? É uma possibilidade. Sim, né? Vai que, sempre é uma possibilidade. Ele é um card game, então sempre é uma possibilidade, né? Exatamente. Mas é isso aí. Marvel Legendary é o meu top 1 de deck building. Eu amo esse jogo. Saiu muita... Até hoje sai coisa dele. Então a última expansão que saiu dele, se eu não me engano, foi do Pantera Negra ou do Doutor Estranho. Mas assim, tá constantemente saindo coisa e expansões muito legais. Adicionam personagens muito bons, vilões muito bons, cenários muito bons. Então é um jogo que até hoje eu acompanho, pego coisa e me surpreendo positivamente. Bacana. Lógico, não tem nada a ver com o Marvel Champions, né? Igual você falou, o Marvel Champions é um deck bem builder diferente. E o Legendary é um deck building, né? Mas o Senhor dos Anéis Card Game, inclusive eu acho que o Arkham Horror ele foi feito em cima do Senhor dos Anéis Card Game, ou o contrário, não lembro agora. E o Marvel Champions tá ali também, né? São 3 card games da Fantasy Flight aí que eu acho que vale muito a pena jogar também, cara. Eu curto, eu tenho tudo do Marvel Champions. Na verdade eu não tenho tudo. Eu não tenho os personagens que eu não me identifico de forma alguma. Eu não tenho de tudo que saiu, eu não tenho o Porco-Aranha, não tenho o SPRD, que é aquele... Sabe o último filme do Aranhaverso, que tem aquela menininha que controla um robô-aranha, uma menininha japonesa? Sim. É esse personagem. Nossa, não vou lembrar. É o robozinho aranha, chama SPRD, SPPD, alguma coisa assim, eu nunca lembro a sigla. Eu não tenho, e não tem a Valkyria. Tirando esses 3 personagens, tem
todos os outros. Que Marvel Champions também não saiu no Brasil, né? Então Infelizmente, é não. um pouco complicado aí também. Mas é bom demais. Mas se você quiser ter uma experiência parecida, tem o Senhor dos Anéis no Brasil. O Arkham Horror O Arkham Horror Card Game. Exatamente, é bem parecido, né? O Arkham é mais Horror. parecido com o Marvel Champions do que com o Legendary. Sim, não, tirando o Legendary. Sim. Então, top 1 do Jorge, Marvel Legendary, é um jogo que eu nunca joguei também. Mas a lista do Jorge me deixou bem curioso, cara. Tem muito jogo que eu nunca joguei. O Marvel Legendary, ele tá na posição 222 no Board Game Geek e está na alto, posição cara. 578 na Ludopad. Tá alto. Mas é o meu top 1. Top Mora 1. de pantufas no meu coração. Não tem como, né? Pô, Arkham Horror Card Game, eu falei, cara, não posso deixar de colocar aqui. Eu acho que é a mesma coisa que o... Sem dúvida. Não tem como, né? Sem dúvida. Tem jogos que... Você não... Igual você falou do Duna lá. O Duna Império nem é card game, mas bota ele aí porque é muito bom. É a mesma coisa com o Arkham Horror, cara. Ele não é um deck building técnico, mas bota aí, cara, porque tem deck building, entendeu? Com certeza. Se tá escrito lá, abriu a brecha legal. Pra eu pôr aqui abriu na a minha brecha, lista. cara. Abriu a brecha. Ninguém mandou. Pode ir lá no BGG, eu já falei, pode ir lá ver que se não tá escrito deck building lá. Tá escrito construção de baralho. Pode ir lá ver que tá lá. E tem outra, é muito simples. Você terminou a primeira aventura, você ganha lá os seus pontinhos de experiência, você vai nas cartas, compra as cartas, coloca no seu baralho, embaralha e depois joga a segunda aventura, né? Exatamente. Isso é ou não é um deck building? Se não for, eu sou uma Brastemp 4 portas. Então é isso. Então é isso aí, cara. Então abriu a brecha, é isso aí. Acabou. Galera, e assim, pelo menos as minhas listas, elas são muito baseadas na minha experiência pessoal. Eu não considero a primazia da mecânica e como isso encaixa. Nem tenho capacidade para fazer isso. Sim. Velho, eu coloquei na mesa, eu joguei e eu me diverti pra caralho, então é isso que vai pra minha lista. O meu critério já é um pouco mais técnico, mas assim, não tanto. Assim, se eu acho a mecânica muito genial, ou se eu falo, cara, esse deck building aqui é muito bom, esse estilo aqui de mecânica é muito bom, casa muito bem, aí isso pesa um pouco mais pra mim do que a lore, né? Pesa um pouquinho mais. Entendi. Então, excluindo o Arkham Horror, mas assim, o resto da minha lista, vocês podem ver que são todos jogos que são bem ranqueados e tudo mais, mas é porque realmente a mecânica é muito boa, muito bem feita, assim, muito amarradinha. GWT é um exemplo perfeito, né? É sensacional. Redondo o jogo. Redondo o jogo. Só acho que demora um pouquinho mais do que deveria, mas acho que nas primeiras partidas só, depois você vai jogando bem. Acontece. Mas é isso aí, galera. Então esse foi o nosso top 5 deck building. Espero que vocês tenham curtido demais esse jogo. Eu agradeço mais uma vez o convite do Gabriel para eu estar aqui. E se vocês querem que a gente faça mais top 5 assim, se vocês querem que eu volte para cá, deixa aí nos comentários. Se vocês não querem mais me ver aqui no canal, também deixa aí nos comentários. A gente faz o que vocês mandarem aqui. É isso aí, rapaziada. Então, se vocês curtiram de novo aí, deixa o like. Vou fazer o merchan de novo, porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Deixa o like aí, se inscreve, né? Não se esquece. Se você quer ver mais, deixa aí nos comentários. Fala que tipo de top 5 você quer ver aqui. Não precisa nem ser top 5, pode ser, não sei, um vídeo falando aí sobre jogos Legacy, um vídeo falando aí sobre party games, né? Não precisa nem ser top 5. Então deixa aí nos comentários que a gente vai trazer aí pra vocês, beleza? Então aquele abraço, valeu, vamos ficando por aqui. Um abração, rapaziada, até mais. Valeu, galera, até a próxima.